Boa noite. Vamos então começar com a nossa segunda unidade da matéria Supervisão de Estágio Acadêmico. A segunda unidade, ela fala sobre a questão social, né? Que podemos definir, é um conjunto das expressões das desigualdades sociais, né? Mas Marx, ele interage e fala que essa condição de questão social está muito ligada ao capitalismo, porque o capitalismo, ele sustenta o modo de produção. Então, a questão social é oriunda do capitalismo. E a questão social, ela já é conhecida há mais de 50 anos, né? 150 anos. E como explicação de um fenômeno de pauperismo, quer dizer que começou no primeiro ciclo da industrialização. Também trazendo a questão social, ela era considerada a escassez de alimento, a pobreza em si, a falta de colheita, a colheita reduzida. Por quê? Porque os alimentos eram guardados para aqueles que iam para as guerras. E as outras pessoas viviam em uma penúria, né, relacionada à produção que não havia. Havia uma produção, mas não ficava para a população. E nessa questão social, como está inserida, né, a profissão nossa? A nossa profissão temos como objeto a múltiplas expressões da questão social, né? E como vamos intervir, né? Implica em apropriação dos instrumentos. Então, para a gente atuar nessa política, nessa questão social, a gente precisa dos meios necessários. E esses meios necessários são os nossos instrumentos, são a apropriação do conhecimento. Né? E na década de 1960, né, ocorreu o movimento de reconceituação, que é o desligamento da doutrina da Igreja Católica e a construção, né, de novas ideias, de novos relacionamentos, de novas realidades do serviço social, discutir o que é melhor para a profissão, né? E então surgiu essa revolução em um meio do governo de burguesia, representado pelos militares. E houve a necessidade da elaboração de um projeto ético, né, do Código de Ética, em 1986, que estava baseado, né, a profissão é analisada em uma historicidade e em sua relação com o capitalismo. E somente com o projeto profissional, em 1996, que se fez necessária a discussão sobre a questão social. Então, a questão social só teve esse espaço no centro de discussões a partir de 1996. E já na década de 90, houve a apropriação da Constituição, onde estabeleceu a criação dos colegiados, a participação do orçamento, quer dizer que já tinha um orçamento para a área da saúde, educação, né, gerando em si instrumento de gestão. E também nessa expectativa da nossa Constituição, que ela vai regulamentar os direitos da legislação específica. Então, ela vai regulamentar, na verdade, como que vai ser trabalhado os direitos da educação, da assistência, da previdência, da educação. Então, surge na nossa Constituição essa expectativa e essas tarefas. E na década de 90, também, com a elaboração da nossa Constituição, houve o surgimento de vários movimentos populares, mas ao mesmo tempo ele foi restringido pela nossa ditadura de 1964. Também a questão, ela trouxe a exigir que o serviço social ela tenha umas novas expectativas das novas expressões da questão social, que a questão social não é mais a fome, não é mais a miséria, mas que existem outras expressões, como a violência, o desemprego. Então traz assim um novo desafio. Esse desafio é para construir estratégia de enfrentamento às novas questões sociais. E nessa construção e desconstrução do nosso objeto, o nosso objeto
cotidiano de expressão, ele tem que estar voltado à expectativa e as estratégias do assistente social, como que eles vão trabalhar direta e indiretamente nessa construção. Quais são essas formas de enfrentamento da questão social? Surge, a intervenção da questão social, o Estado nas políticas públicas e o empresariado nos meios de produção e gestão da força do trabalho. Também traz um outro segmento importante que atua nas políticas sociais, a organização não governamentais e as classes subalternas, que elas estão em crescente exclusão e que são submetidas. Também se faz a intervenção, não mais um simples encaminhamento, mas um serviço especializado. A questão social já traz, para a gente tomar várias decisões, não mais um simples encaminhamento, mas uma especialização. E algumas instituições ela vai ter recursos para trabalhar, planejar e desenvolver o enfrentamento da questão social. Em outros locais, deverá buscar estratégias e os meios alternativos para defender ações interventivas. Também, nessa demanda, no aumento dessa política, vai ter que haver uma seletividade. Há o aumento das políticas públicas, mas também há um grande problema, que vai ter que fazer a seletividade do demandatário. Por quê? Porque há uma redução do recurso, há redução dos salários. Então, o assistente ele vai ter que, na sua demanda, diminuir a seletividade. Precisa ressaltar o aumento da seletividade, mas o Estado não vai ter recurso para poder executar todos esses serviços para a população. E o profissional, ele tem que ter esse reordenamento da sua prática. Então, já surge novas expectativas. A transmissão da prestação de serviço, que deixa de ser do Estado e passa a ser transferido para os meios de parceiros, convênios, o terceiro setor. Então, o Estado exime novamente da sua responsabilidade e passa para outros, ocasionando assim a terceirização da gestão da questão social. Quer dizer, o Estado deixa de oferecer seus serviços básicos de garantia de direito, e deixa a mercê das organizações não governamentais, criando assim e reforçando cada vez mais, reforçando a exclusão social. Então, o Estado se exime da sua responsabilidade e passa para o terceiro setor. E nessa problemática do terceiro setor, que ocorre, já as entidades privadas exercem ações de caráter público. Então, é privada, mas elas recebem recurso para tomar as suas ações como caráter público. E esse orçamento efetivo, ela passa para os parceiros, as prestações de serviços, que são temporários. E chegando à globalização. Sendo a globalização o processo de trabalho do assistente social. Entre meios, ele tem que desenvolver tecnologicamente transferência de serviço do Estado para as ONGs, instituição privada. Então, quer dizer, com o processo da globalização, o Estado se exime e passa a responsabilidade para as ONGs e instituições privadas. E ocorre o quê? Com alguns movimentos que geram conflito, desigualdades, exclusões, lutas e resistências. Então, há muito desafio para a atuação do profissional, Há um aumento dos níveis de exploração e desemprego, a minimização das funções do Estado, quer dizer, o Estado não assume sua responsabilidade, e os assistentes sociais eles acabam sofrendo com a transformação societária, porque ele defende aquele que mais necessita, pois faz parte do mercado de trabalho em sua divisão sociotécnica. Então, na verdade, ele também sofre com essas novas transformações e desafio da atuação do profissional. E nesses campos tradicionais, há uma mudança no seu perfil. Antes, os usuários eram idosos, crianças, famílias, e passaram
a constituir grupos e segmentos organizados. Quer dizer, não mais pessoas que precisam, e sim organizações. E falando ainda desses desafios, né, o Estado, há uma retratação por parte do Estado na prestação de serviço básico, né, o enxugamento das suas responsabilidades, né, e ele se transforma em medidas neoliberais. O que são neoliberais? As privatizações das instituições, a expansão do terceiro setor, que ele acaba assumindo a responsabilidade do papel do Estado, né? E a prestação de serviço na garantia do direito. Então, ele passa a terceiros a sua responsabilidade. Também, outra coisa importante de se falar dos desafios é o que o profissional ele tem que ter sua consciência necessária no seu exercício ético, crítico, propositivo, comprometido com a profissão, né? É necessário que ele saia, que ele rompa os seus vícios com acomodação, paternalismo, o desconhecimento da própria profissão. Quer dizer que ainda existe profissional que ainda está acomodado esperando cair do céu. E o objeto da questão social, né, é o trabalho da matéria-prima, né, que é a expressão da questão social, que é os problemas em conjunto políticos, sociais e decorrentes das desigualdades. E tudo isso é produzido pelo sistema capitalista. E quais são os instrumentos, os meios, né, que o assistente social é capacitado? Ele é capacitado na teoria metodológica, ético, político, né, possuidor dos instrumentos, então ele tem que se capacitar. Se ainda não entendeu, nós precisamos entender os instrumentos necessários para nosso aperfeiçoamento. Os instrumentos e os meios, eles são necessários ao conhecimento da realidade, mas nós precisamos da teoria como instrumento de trabalho. Sem a fundamentação teórica, o assistente social não consegue realizar sua atividade. E o trabalho do assistente social não tem receita. Ele é construído a partir do ponto de vista teórico, metodológico, ético, político e na sua atuação, no seu dia, no seu cotidiano, é que ele vai se aperfeiçoando com as experiências, com a sua prática profissional. E ele tendo esse conhecimento e outras habilidades serão necessárias a intervir. Eu preciso intervir. Para intervir, eu preciso ter conhecimento. E esse conhecimento eu vou adquirir ao longo, né, da minha formação. Muito obrigado a todos vocês. E aqui eu vou repetir novamente. O trabalho é das 3 unidades. Semana passada eu expliquei um pouco sobre a primeira unidade. Essa é a segunda unidade. E semana que vem eu vou falar da terceira unidade. Eu quero que vocês peguem desses títulos mais importantes que foi falado hoje para desenvolver no seu trabalho. Então, vai ser o resumo das 3 unidades em 5 páginas. E ele tem que ser naquele modelo que eu enviei para vocês. Não vai ser em slide. O slide eu estou dando o conhecimento e o embasamento dos títulos que são importantes para vocês desenvolverem no seu trabalho. Ok? Beijo no coração.